Então, professor, México e Estados Unidos estão se entendendo, né, pelo menos quanto ao aumento de tarifas. Já o Canadá segue um caminho oposto e anunciou uma taxa de 25% sobre produtos dos Estados Unidos em resposta a Donald Trump. Há ainda as taxas de 10% para a China, mais um país com o qual os Estados Unidos têm déficit na balança comercial. Eu pergunto, como e por que esse conjunto de eventos altera o fluxo de investimentos no mundo todo, o comércio global, quiçá até o PIB do mundo com essas mudanças? Por que e como isso acontece, professor? Bom, Marcos, primeiramente a gente sabe que isso fazia parte da agenda do Donald Trump, né? Ele já falava em aumentar as tarifas de importação nos Estados Unidos, e é até compreensível em alguma medida que ele faça isso tendo em conta a balança comercial desfavorável que os Estados Unidos têm com alguns países, segundo ele aí, o Canadá, e no caso o México, e a China. Bom, o grande problema desse aumento tarifário é que ele está sendo feito de uma maneira muito unilateral, né? É claro que os países, a partir do princípio de sua soberania, eles têm completa independência de definir a sua política de comércio internacional, mas seria de bom tom que isso fosse feito, vamos dizer assim, dentro do marco da Organização Mundial do Comércio, ou não a partir de uma retórica, vamos dizer assim, que soa agressiva por parte do Donald Trump, quando ele aumenta essas tarifas, né, uma espécie de desdém em relação aos seus parceiros. Esse aumento de tarifa no Canadá, por exemplo, é óbvio que vai ter repercussões na economia canadense. A economia canadense depende fortemente, né, o seu comércio internacional, boa parte desse comércio é exportação para os Estados Unidos. Então, de fato, vai ter aí um impacto relativamente importante na economia canadense, né? Diferentemente, por exemplo, de um país como a China. Primeiro, até chama atenção, né, um aumento só de 10%, acho até uma sinalização positiva para o presidente chinês, mas claro que a China tem muito mais mecanismos e condições internas de tentar, vamos dizer assim, suportar, né, essa guerra, essa tentativa de guerra comercial, porque pressupõe duas partes, né, por parte do Donald Trump, né. É importante frisar que se isso gerar uma escalada de tarifas no mundo, né, uma efetiva guerra comercial, afetará a economia global. 30% da economia global depende justamente do comércio, né, de exportações. E veja, no momento em que você tem essa dificuldade criada nos países, no caso agora no Canadá, né, isso vai gerar um problema para a economia doméstica, pode aumentar o desemprego, né? As pessoas o mercado interno que depende da exportação para os Estados Unidos vai sofrer um impacto muito grande. Então, na verdade, a gente percebe isso como uma estratégia do Donald Trump, uma estratégia de negociação. Basta considerar que já chegou a um acordo com a presidenta do México e provavelmente chegará a uma negociação com o Trudeau, mas é uma estratégia de negociação que soa bastante agressiva e pouco respeitosa do princípio da soberania entre os Estados.